Boa tarde, meu nome é Sérgio Lírio e a gente retoma agora as transmissões ao vivo aqui direto do terceiro Salão do Livro Político. Queria lembrá-los que o salão acontece aqui no Tucarena, na rua Monte Alegre, em Perdizes. É um salão muito bacana, muitas editoras com descontos incríveis. A Carta Capital e a Fundação Perseu Abramo estão dividindo esse espaço aqui no salão para entrevistas com políticos, acadêmicos, personalidades que passarem aqui pela feira. E eu recebo agora a professora Leda Paulani, que é titular do Departamento de Economia da USP. A gente vai falar um pouco da conjuntura, da economia. A professora Leda Paulani daqui a pouco vai estar lá numa mesa aqui para um debate um pouco mais teórico, né, professora? Um curso sobre o capital de Marx, mas agora a gente vai tratar aqui de, vamos dizer assim, assuntos mais terrenos. Professora, a primeira pergunta é o seguinte: saiu recentemente o PIB do primeiro trimestre, uma alta de 1%, o governo comemorou muito, os apoiadores do governo comemoraram muito, dizem que é o sinal do fim da recessão e que agora tudo vai dar certo. Eu queria que a senhora analisasse, é isso mesmo? Nós estamos... Olha, de fato houve esse crescimento, que foi o primeiro resultado positivo depois de muitos trimestres de queda, né? Porém, tem algumas coisas para qualificar isso. A primeira é que houve uma mudança metodológica que o IBGE fez na Pesquisa Nacional de Comércio. Isso deslocou um pouco a curva da avaliação desse setor que pesa, né, no PIB para cima. Então apareceu de fevereiro com relação a janeiro, por exemplo, um aumento que uma boa parte dele se deve a essa mudança metodológica. Então tem uma parte aí desse 1% que, enfim, que teria que fazer esse desconto, né? Mas, para além disso, o que a gente tem? Que, de fato, o que cresceu foi o setor agropecuário, né? Que teve uma safra recorde de soja, as exportações cresceram, né? Então, basicamente, setor agrícola e exportações por conta do sucesso do setor agrícola. As variáveis mais importantes para uma retomada sustentada, que seriam o investimento e a indústria, continuaram caindo. Além disso, este trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, caiu 4%. E no acumulado em 12 meses, nós estamos com uma queda de 2,3%. Então, quer dizer, acho muito precipitado a gente dizer que isso é o fim da recessão. É um resultado pífio, né? Um resultado muito pequeno e ainda com todas essas questões de mudança metodológica para se comemorar o que quer que seja, né? Principalmente por conta do investimento. O investimento tem uma queda profunda, né? Então isso significa que a economia, do ponto de vista da sua dinâmica, continua no mesmo lugar. Mas, professora, a senhora ressaltou muito bem o ponto do investimento. O discurso todo, quando ocorreu o impeachment da presidenta Dilma, um dos pontos é que precisamos tirar a Dilma Rousseff, porque isso vai gerar a confiança no empresariado, o investimento vai voltar. O que acontece? Por que o investimento não volta no Brasil nesse momento? Então, olha, investimento é uma variável que responde a um sinal de demanda, né? Evidentemente que isso era um argumento de natureza política, né? Que, digamos, engrossava o caldo daqueles que queriam que a presidenta Dilma fosse retirada do poder. Enfim, todas as forças que se organizaram aí para retirar dessa maneira fraudulenta, né, um certo estilo de governo que estava aí já há algum tempo desagradando algumas das elites, alguns dos partidos, etc. Então, quer dizer, isso era uma balela, né? Todo mundo sabia que não era mágico. Você tira a presidenta, coloca um outro e o investimento milagrosamente retoma, né? Então, isso significa que a queda do investimento anterior, ela pode ter se devido em parte a algum tipo de reação política, ao fato de, enfim, continuar a ser um governo do PT e depois a presidenta Dilma ganhar a eleição de novo, etc. Mas realmente ele tem bases materiais, né? Essa queda do investimento. E a política que foi feita já desde 2015, ainda
no próprio governo Dilma, essa política que a gente chama de política de austeridade, né, o austericídio, né, como a gente chama, ela só jogou no sentido de aprofundar ainda mais a recessão, né? Porque se a economia já está naturalmente numa situação depressiva e você usa, né, o poder que o Estado tem para afundar ainda mais essa economia, porque você corta gasto. Quando você corta gasto, você corta o efeito multiplicador. O efeito multiplicador do gasto público é muito elevado, né? Então, você cortando, você tira uma das poucas forças que poderiam, digamos, melhorar esse quadro, né? Então, você aprofunda ainda mais a recessão. Não foi à toa por isso que a queda do PIB em 2016 foi praticamente igual à queda do PIB em 2015, né? 3,6, em 2015 tinha sido 3,8. Enfim, então isso era realmente A senhora trabalha com algum horizonte de recuperação concreta, sustentável? Muita gente diz que o Brasil só vai retomar um certo patamar em 2020. Só tem algum horizonte? Olha, é muito difícil porque você tem as variáveis. A partir de um certo momento, né, o econômico e o político foram se autoalimentando nesse sentido de jogar a economia para baixo, né? Então, claro que você tem questões materiais concretas, né? O que começou a puxar a crise foi a queda do preço das commodities e como isso teve impacto na economia brasileira, na demanda externa, né? O efeito multiplicador disso, enfim, e uma série de outras variáveis que também estão em jogo, o nível de endividamento das famílias, que ficou muito elevado, né? O investimento que retraiu e mesmo com todos os incentivos que foram dados não voltou a crescer, então um conjunto de fatores. Mas é evidente que o agravamento da questão político-institucional, por aumentar o grau de incerteza da economia, ele prejudica fundamentalmente o investimento, né? O investimento público está tolhido pela política de austeridade e o investimento privado tem um horizonte de incerteza muito grande, muito maior do que quando a presidenta Dilma estava sentada na cadeira. Porque, bem ou mal, ela tinha sido eleita, você tinha um horizonte de cumprir aquele mandato e aí, eventualmente, outra eleição, mudar o governo, etc. Agora, você tem um horizonte aberto aí de possibilidades, uma incerteza que cresceu muito por conta, enfim, do tipo de pessoas que foram colocadas no poder, né? Todas elas com muito mais suspeita de crime do que os que estavam antes ali, né? Então, acho difícil. Eu acho que 2018, 2019, tudo depende muito de qual vai ser o andamento da crise do ponto de vista político e institucional. Para pelo menos esta variável de incerteza, ela se reduzir, né? E aí ter algum horizonte para retomada de investimento. Muito da aposta está na aprovação das reformas, né? E principalmente da reforma da Previdência. Mas, diante desse quadro político, está ficando mais difícil. Eu pergunto, se este governo Temer, mantido no cargo, não conseguir fazer essas reformas, o que tende a acontecer na economia? Então, olha, isso aí também é um outro tipo de discurso que se constrói e do qual a gente precisa duvidar um pouco, né? Como eu disse, o investimento reage a sinais de demanda. Com reforma ou sem reforma, né? Tudo depende de se esses sinais virão ou não, né? Como você tem as demais variáveis jogando no sentido contrário, eu acho que esse tipo de reforma é um tipo de reforma que é importante para um determinado discurso, né? É importante para, digamos, no médio prazo, para você garantir, vamos dizer assim, a renda da riqueza financeira, para você garantir uma maior facilidade no médio prazo de você aumentar o lucro do setor produtivo, né? Mas aí principalmente são as reformas trabalhista e da terceirização, né? A reforma da Previdência, ela afeta fundamentalmente os gastos públicos e ela tem, a meu ver, uma finalidade que nunca é dita, que é de abrir um espaço para o setor privado atuar no ramo da Previdência. Praticamente extinguir a ideia de uma Previdência pública, né? Exatamente. Então, você não tem que salvar a Previdência, não. Esta reforma, ela está sendo feita para acabar com a Previdência e não para reformar a Previdência no sentido de sustentá-la. A Previdência pública está na mira
dessas forças que já se levantaram logo após a aprovação da Constituinte, desde lá, porque nunca se aceitou que, por exemplo, os trabalhadores rurais tivessem direito à previdência, porque eles não contribuem, né? Ou que se aprovasse esses benefícios como os benefícios de prestação continuada, enfim. Só para a gente esclarecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando, reformas da Previdência no Brasil têm sido feitas com certa frequência, até num ritmo maior do que em outros países. Eu pergunto, o Brasil precisa de uma reforma da Previdência e se sim, em que termos? Olha, veja bem, você tem uma questão que é, enfim, inegável, que é o aumento da expectativa de vida, né? O aumento da expectativa de vida demanda algum ajuste em regimes previdenciários de repartição, como a gente chama, que é o nosso regime do INSS, né? Então, nesse sentido, algumas reformas já foram feitas, né? No governo Fernando Henrique, no próprio governo Lula, e mesmo a presidenta Dilma já tinha fez uma reforma, um ajuste, né? Que foi aquela questão dos 85 anos para mulheres e 95 para homens, que seria a soma da idade com a soma do tempo de contribuição, sendo que isso progrediria até, se não me engano, 95, 105, que já é uma medida neste sentido, no sentido de você adequar a permanência sustentável de um regime de repartição com o aumento da expectativa de vida. Mas o que de fato garante a sustentabilidade de um regime de repartição é a economia, né? É o crescimento da economia. O crescimento da economia e da formalização do mercado de trabalho. Que é o que a gente viu recentemente, né, professor? Nesses poucos anos que a gente teve de um crescimento contínuo e de mais emprego, houve uma queda do déficit. Exatamente. Então você não tinha déficit da Previdência. E mesmo agora, você dizer que tem déficit é muito complicado. Por quê? Porque você tem tributos que foram criados logo após a Constituição de 88 para justamente financiar esse tipo de benefício que tem um vínculo fraco com a contribuição, né? Como aposentadoria rural, os benefícios de prestação continuada para idosos de baixa renda e portadores de deficiência de baixa renda. Então, para se financiar isso, a Constituição criou a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, está no nome do tributo, inclusive, e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, esses recursos, eles teriam que ser encaminhados na sua totalidade para o sistema de seguridade, que envolve a previdência, a assistência e a saúde, mas eles não são, né? Uma boa parte deles é desviada para outras finalidades dentro do orçamento da União. Então, até para dizer que tem déficit é muito complicado, porque o regime ele prevê 1/3 de contribuição do Estado. Em outros países onde esse regime predomina, como por exemplo na Dinamarca, a contribuição do Estado chega a 70%. Nos países da Europa, a média de contribuição dos Estados é entre 45% e 50%. No caso do Brasil seria 1/3, mas nem isso vai. Então como é que você vai dizer que tem déficit, né? Essa conta é complicada, porque você teria que ver, da Seguridade, o que é Previdência, o que é assistência, o que é saúde, quanto iria para a Previdência, colocar esse recurso e aí dizer se tem déficit ou não. Mas não se faz essa conta, simplesmente se coloca a contribuição dos trabalhadores, a contribuição das empresas e aí checa isso com a despesa do sistema, né? Mas o sistema é tripartite, a natureza dele é assim, desde quando ele foi criado pelo Bismarck lá no final do século XIX, né? Esse tipo de regime previdenciário. Então, enfim, o que sustenta o regime de fato é o crescimento da economia e a formalização do trabalho e o carreamento para o sistema dos tributos que foram criados para sustentá-lo. A senhora acha que nas circunstâncias atuais ainda há um risco desta reforma ser aprovada? Olha, aí eu já tenho que entrar numa praia que não é muito a minha, né? Que é de ficar um pouco tentando esquadrinhar a situação política e institucional, fazer um diagnóstico. Assim, o que me parece é que o atual presidente aí não está tendo a força que
quem o colocou lá, as forças do golpe, né, que o colocaram lá, gostariam que ele tivesse para aprovar. Ele conseguiu muita coisa, mas essa reforma da Previdência, que seria uma reforma-chave, tá tendo dificuldades. Tanto é que o projeto que está tramitando já está bem diferente daquele que foi enviado. Já uma série de mudanças, os legisladores tiveram que recuar, né, tempo de contribuição, idade limite, etc. Ou igualar idade de aposentadoria de homem e mulher, enfim, uma série de mudanças que eles queriam fazer. O Congresso já percebeu que tinha uma resistência muito forte da sociedade e eles também querem se reeleger, tá certo? São políticos. Professora, a gente viu essa experiência recente de um governo do campo progressista, dito de esquerda, da Dilma, aplicando um receituário liberal, né? Um receituário, na verdade, do adversário que perdeu a eleição. Sim. Vamos ter eleição em algum momento, ou antes ou em 2018, a gente espera. Circunstâncias totalmente diferentes também da economia no Brasil e no mundo. Eu pergunto para a senhora o seguinte: qual o programa, quer dizer, qual a base que deve ser o programa para uma candidatura progressista disputar essa eleição? O que precisa ser feito de diferente com o que foi feito nos períodos anteriores, nesses anos de governo Lula e Dilma? Olha, eu acho que institucionalmente algumas coisas teriam que ser alteradas para garantir, primeiro, né, que o gasto público possa ter um caráter contracíclico. O que significa isso? Significa dizer que, porque é muito fácil por parte de quem defende a política de austeridade, as medidas ortodoxas, dizer que quem é contra isso é irresponsavelmente, irresponsável fiscal, né? Trata a questão fiscal irresponsavelmente. Mas não é verdade, quer dizer, o que se propõe é que o gasto público possa ser contracíclico. O que significa isso? Significa que você vai fazer um superávit maior quando a economia está crescendo, né? Porque aí você tem espaço na sociedade, espaço de arrecadação para fazer esse superávit. E que quando você tem a economia em depressão, ou enfim, crescendo menos, ou desacelerando o crescimento, o gasto público entra, mesmo fazendo déficit, né, para sustentar a demanda agregada e impedir que a recessão se aprofunde, que o desemprego aumente, etc. Institucionalmente, hoje, isso é impossível. Você tem algumas mudanças que foram feitas, por exemplo, com a lei da responsabilidade fiscal, que inviabiliza isso completamente. Outra coisa é que o crescimento da riqueza financeira sob a forma de títulos públicos nos portfólios privados, né, ele também é uma força gigantesca a favor das políticas de austeridade, porque quando a economia retrai e a arrecadação retrai, né, é evidente que o resultado das contas vai piorar, porque é natural, porque a arrecadação caiu, e independentemente de você estar cortando ou não gastos, essa riqueza vai pressionar para que se corte ainda mais, né? Então, enfim, você tem algumas coisas, aí você teria que também, além de mudar institucionalmente o país para permitir esse gasto contracíclico, teria que retomar os investimentos públicos, né? Teria que alterar a forma como vem se comportando a dupla câmbio-juros, né? Teria que praticar uma política cambial no sentido de manter a moeda desvalorizada, e o juro reduzido, o juro real, que continua a ser o mais alto do mundo no Brasil, e finalmente dar andamento a uma reforma tributária progressiva, porque com essa estrutura tributária que tem aí, para você conseguir alterar a distribuição de renda, você depende muito do gasto público. Para a gente, aqui o último ponto, qual seria, nessa reforma tributária, quais são os pontos, onde é que, na verdade, estaria o ponto onde é preciso mexer? Muita gente fala, por exemplo, no imposto criar um imposto de grandes fortunas, mas há dúvida se isso é eficiente ou não. Quer dizer, tem uma forma de ser mais eficaz, porque para que o sistema tributário também atue como um distribuidor de renda regional e entre os indivíduos, e que funcione também para fazer com que a economia se torne mais eficiente. Então, eu acho que a questão crucial é você alterar o equilíbrio entre tributos diretos e indiretos, né?
Porque o tributo indireto, ele é sempre necessariamente regressivo, né? Porque como ele entra no preço das mercadorias, se eu comprar esse copo e você ganhar 10 vezes mais que eu, nós vamos pagar o mesmo tributo dentro do preço desse copo. E é evidente que para mim ele vai pesar mais do que para você, porque você tem uma renda 10 vezes maior que a minha. Então, todo o tributo indireto, ou seja, aquele que você paga através do preço das mercadorias, ele é regressivo. O que é progressivo é o imposto direto, que é imposto sobre renda e imposto sobre patrimônio. Então, acho que a primeira medida seria aumentar o peso dos impostos diretos. O Brasil tem uma das participações de tributos indiretos na carga tributária total mais altas do mundo, né? O que joga justamente no sentido de manter a nossa desigualdade distributiva. Nós teríamos que alterar isso, né? E como é que se altera isso? Aumentando a tributação sobre patrimônio e sobre renda. Sobre renda é uma coisa que já se fala há muito tempo, que você teria que ter faixas mais elevadas de imposto de renda. Por que Paraná no 27%? Né? Tem países que vai até 60%, 70%. Por que Paraná no 27%? Sendo que você tem uma desigualdade tão grande no Brasil, portanto você tem riqueza acumulada, ou melhor, acúmulo de renda período a período muito grande e você poderia ter um aumento dos recursos para o governo. Mas mesmo dentro desses impostos diretos, os impostos sobre patrimônio têm que ter um peso maior, né, do que eles têm. Na realidade, eles deveriam ser proporcionalmente mais importantes do que são em relação ao imposto de renda, por exemplo. E os impostos sobre patrimônio são esses impostos, o imposto de transmissão de bens imóveis, o imposto sobre herança, né, doações, etc. Ele teria que ser muito maior. Ele é muito pequeno no Brasil. O IPTU, sobre o qual se faz um enorme carnaval, é ridiculamente baixo no Brasil, né? Em qualquer país do mundo, nas cidades mais onde os terrenos são mais caros, etc., ele é muito mais elevado do que aqui, em Paris, em Nova York, enfim, né? Nas cidades metrópoles como São Paulo. Então, o imposto sobre grandes fortunas, ele entra dentro desse contexto, né? De que você teria que fazer mudanças no sentido de aumentar a tributação sobre a riqueza, né? Não tanto sobre a renda. Sobre a renda também, porque o nosso imposto de renda, como eu disse, tem uma trava muito baixa, mas principalmente sobre a riqueza, sobre o estoque, né, de riqueza das famílias. E o imposto sobre grandes fortunas, ele não é a panaceia de todos os males, né? Ele pode até não ser necessário desde que você faça uma reforma em que você aumente a tributação sobre o patrimônio, por exemplo, né? O imposto sobre grandes fortunas pode melhorar isto, né? Mas ele é, enfim, controvertido do ponto de vista tributário, institucional, legal, etc. Tem muita gente que diz que não é legal, porque você não pode fazer sempre, porque se você faz sempre, então vira um imposto sobre patrimônio usual, né? Então, tá bom, então arruma esse imposto sobre patrimônio, né? Coloca ele em dimensões mais condizentes com a desigualdade distributiva que a gente tem e isenta mais quem tem riqueza muito pequena, né? E aumenta muito o tributo em quem tem riqueza, estoque de riqueza grande, né? Então isso eu acho que é fundamental, acho que é basicamente aí que teria que ser as medidas. Agradeço a professora Leida Paulani, muito obrigado, agradeço quem nos acompanhou até aqui, mais tarde a gente volta com novas transmissões. Obrigado, professora. Eu que agradeço.